Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar hoje, de forma bem resumida, a sequência correta escatológica. Infelizmente, se você colocar na internet hoje, aí no YouTube, por exemplo, você vai pesquisar lá sobre escatologia, você ainda vai ver, infelizmente, muitas mensagens de que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. E isso nós já aprendemos aqui, pelo menos aqui no canal. Logo no início do canal, os primeiros vídeos que eu gravei, eu falei muito sobre os erros do pré-tribulacionismo. Se você quiser assistir, bota na playlist lá, procura na playlist Escatologia. E os 5 primeiros vídeos gravados de forma bem simples, com poucos minutos, eu provo para vocês pela palavra, de forma tão simples, de que o pré-tribulacionismo é uma heresia muito terrível. E eu já fui pré-tribulacionista, Eu fui criado numa igreja pentecostal desde pequeno, desde os 4 anos que minha mãe nasceu de novo. Eu fui criado lá. Louvo a Deus por esse momento maravilhoso, por esse período. Aprendi muitas verdades, aprendi a temer a Deus, foi o que me segurou, que não me fez ir ao mundo. Embora muitos se desviaram, infelizmente, mas o temor de Deus, o que eu aprendi lá, eu devo muito àquela igreja. Eu fiquei lá até meus 24 anos, praticamente 20 anos criado ali. Mas, infelizmente, tem doutrinas lá que não são legais, e o pré-tribulacionismo é uma delas. E impressionante, eu tinha isso como certeza absoluta no meu coração. Absoluta certeza que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque eu fui moldado, meus pensamentos foram moldados para esse tipo de doutrina. E lá a gente estudava muito escatologia. Vinham pastores de fora, pastores tementes a Deus, cheios do Espírito. Você via claramente ali o Espírito manifestando na vida deles. Mas aquilo que eu já falei para os irmãos, gravei até 2 vídeos aqui no canal. Uma pessoa santa, temente a Deus, cheia do Espírito, não é aval para que o que ela ensina, tudo que ela ensina é verdade. Dei o exemplo de Pedro, que foi usado por Deus poderosamente, mas teve que ser alinhado pelo apóstolo Paulo, foi repreendido na face em Gálatas 2, na frente de todos lá. Enfim, então, meus irmãos, voltando aqui para a sequência escatológica. Então, eu era pré-tribulacionista, até uns 4 anos atrás, mais ou menos, até 2018, mais ou menos, eu era pré-tribulacionista roxo, mas eu fui confrontado pela palavra e graças a Deus, obrigado Jesus, graças a Deus por ter insistido comigo e usou outros irmãos para me ensinar, e aí fui confrontado pela palavra e entendi a verdade. Abri mão desse conceito de 20 anos na minha mente, praticamente, sobre o pré-tribulacionismo. Então, o que eu quero passar para os irmãos aqui é a sequência escatológica resumida para que nós possamos compreender, meus irmãos, o que vai acontecer no tempo do fim. O grito da meia-noite, o teor daquela voz que desperta as 10 virgens é o quê? O noivo está próximo. Preparem-se. Então, nós devemos falar muito sobre escatologia, porque o que vai anteceder a volta de Jesus é exatamente os últimos 7 anos da humanidade, tendo como base a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. E que nós já aprendemos que 69 semanas de anos literais já se cumpriram, 483 anos, desde a saída da ordem que visou restabelecer Jerusalém até a morte de Jesus e a sua ressurreição. 483 anos. Sendo que, na profecia, nós entendemos que parou aí a contagem das semanas. Ela não se cumpriu totalmente, como alguns ensinam por aí. A 70ª semana se cumpriu nos tempos de Estevão. Pelo amor de Deus, vou nem perder meu tempo falando sobre isso. Então está faltando uma semana. E esta semana está guardada para o tempo do fim. E quantos anos duram uma semana? Conforme está escrito na lei mosaica. Se eu não me engano é Levítico 23, enfim, estou falando de cabeça aqui. Quantos anos?
cada semana. São 7 anos. Por isso que Apocalipse fala demais acerca de 1260 dias, 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, 42 meses, porque essa semana, queridos, ela foi dividida em 2 partes. As 2 testemunhas, que é a igreja, e não esses 2 que estão aí em Jerusalém. A igreja não tem nada a ver com 2 pessoas literais, é a igreja. As 2 testemunhas é a igreja, judeus e gentios unidos, a união das 2 casas que foram divididas no tempo de Salomão, que Deus uniu através do corpo de Cristo. A igreja, as 2 testemunhas, elas receberão poder superabundante para profetizarem por 1260 dias. E quando terminarem o seu testemunho, a besta vai perseguir, vai vencer. Ou seja, primeira metade, grande e maior avivamento. Segunda metade, o anticristo ele vai se manifestar. E só no final dos 7 anos, da última semana, quando se cumprir a 70ª semana, no último dia da profecia das 70 semanas, no último dia da grande tribulação, Jesus ressuscitará os que morreram nele e glorificará os que estiverem vivos. Amém? Então vamos ler aqui, eu escrevi aqui mais ou menos uma forma bem resumida para compreendermos a sequência escatológica. Então, acabei de falar para os irmãos, ela começa com as últimas e maiores chuvas, conforme está escrito em Apocalipse 11, versos 3 a 6. E olha só o que está escrito aqui em Lucas 17, verso 22. Jesus Cristo está falando acerca do tempo do fim também aqui nesse contexto. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E nesse mesmo contexto, ele fala aqui em Lucas 17, 22, é quando começam a segunda parte das últimas e maiores chuvas, que Jesus falou em João 14, verso 12. Se vocês crerem em mim, farão as obras que eu faço, e farão obras até mesmo maiores do que estas. Isso nunca se cumpriu na história da igreja. Nunca! Não chegou nem perto do que Jesus fez. Mas vai acontecer nessa primeira metade da última semana de Daniel, que está muito próximo de acontecer, queridos. E Jesus falando para os seus discípulos, e disse aos seus discípulos que fizeram coisas tremendas, né? Só basta ler Atos. E disse para os seus discípulos, dias virão em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. Ou seja, aqui o contexto é escatológico desse texto de Lucas 17, e Jesus falou, vocês vão desejar ver. Porque o que vocês vão experimentar em Atos é apenas a chuva temporã. Mas haverá uma chuva serôdia. Vocês vão profetizar na primeira temporada das festas. Após o dia de Pentecostes, vocês vão fazer coisas tremendas. Mas haverá uma segunda temporada das festas, que a igreja vai tocar trombetas. A quinta festa que vai acontecer, meus irmãos, é a festa das trombetas. E ali vocês desejarão ver esses dias. Que dias são esses? Os que eu acabei de falar aqui. 1260 dias. Apocalipse 11, 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas e elas profetizarão por 1260 dias. Vocês desejarão ver esse grande e maior avivamento. Mas vocês não vão ver, porque vocês estarão mortos. Olha que coisa tremenda. Então, a escatologia começa, meus irmãos, com um grande e maior avivamento. E ela está centrada na última semana. Então, que possamos nos preparar. É muito provável que nós vamos estar aqui na grande tribulação. E se nós não estivermos nos preparando, nós não vamos estar qualificados para experimentar desse grande e maior avivamento. Só vai experimentar desse grande e maior avivamento aquele que estiver se preparando. Então, quem tem ouvidos ouça. Que possamos ouvir o som correto da trombeta, para que possamos nos preparar para a batalha. Amém, queridos? E o pré-tribulacionismo, aqueles que creem que a igreja será arrebatada a qualquer momento, ou antes da grande tribulação, não está preparando a igreja para o tempo do fim. Então, cuidado com a mensagem do pré-tribulacionismo, que infelizmente, boa parte da liderança hoje, se você for na internet, você vai ver que a maior parte deles, os mais famosos, creem
infelizmente, no pré-tribulacionismo, no arrebatamento secreto. E isso é totalmente heresia. Na verdade, isso foi criado em 1830. A igreja, antes dessa data de 1830, não cria dessa forma. Todos criam, sem sombra de dúvidas, que a igreja passará pela grande tribulação. Mas, em 1830, uma mulher, recebeu um sonho, né? Aí um pastor bancou esse sonho, até mesmo escreveu uma Bíblia comentada, enfim, e foi se espalhando. Mas Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, né, inspirado pelo Espírito de Jesus, até mesmo o anjo do céu se aparecer para vocês dizendo um evangelho diferente do nosso, seja considerado anátema. Amém, queridos? Não é porque alguém sonhou, não é porque alguém teve uma visão, que isso é maior verdade. Não. Está de acordo com as Escrituras? Aí beleza, aquela visão é de Deus. Não estou aqui negando que Deus pode falar conosco em sonhos e visões. Mas se esses sonhos e visões não estão conectados com as Escrituras, não é de Deus. Amém? E o pré-tribulacionismo foi um sonho que uma mulher teve. E aí, meus irmãos, como é que a gente vai estabelecer uma doutrina em cima de um sonho? A doutrina é a palavra de Deus escrita. Se esse sonho não está de acordo com a palavra escrita, como é que a gente vai estabelecer essa doutrina? Amém, queridos? Então, beleza. Então, começa com as últimas chuvas, primeira metade. Obviamente, na sequência escatológica, a segunda metade desta última semana, que é quando o anticristo vai se manifestar. Né? E vão perseguir os santos por 42 meses, né? Por tempos e metade de um tempo, né? 3 anos e meio também. A grande tribulação ela não é 7 anos. A grande tribulação são os últimos 3 anos e meio, quando o anticristo se manifestar. Amém, queridos? E a grande tribulação não é somente a ira de Deus sobre os ímpios, sobre a igreja apóstata, não. A grande tribulação também tem a ira do próprio anticristo. A ira de Deus vai acontecer por toda a semana e vai se estender quando Jesus voltar. Mas a grande tribulação ela é centrada na perseguição que os santos vão sofrer. Então a ira que nós seremos livres é da ira de Deus, mas do anticristo não. Do anticristo a gente vai ter que encarar. Porque a grande tribulação, o foco dela é a ira do anticristo sobre os santos. Amém, queridos? Então, primeira metade, grande avivamento. Segunda metade, vai cessar o grande avivamento. O anticristo vai perseguir os santos. E só no final da grande tribulação, aí sim, haverá, na sequência escatológica, a primeira ressurreição dos salvos. Bem-aventurados e santos que fizerem parte da primeira ressurreição. E os que estiverem vivos serão transformados depois dos que estiverem mortos. Por isso que a doutrina do pré-tribulacionismo é um erro absurdo. Porque eles falam que os deixados para trás, eles terão que dar suas vidas para serem salvos. Mas o apóstolo Paulo fala que, de modo nenhum, os que estiverem vivos serão transformados antes dos que estiverem mortos. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos transformados, acabou. Como é que vai ter uma repescagem na grande tribulação, em que só serão salvos os mortos? Então, os mortos que morreram na grande tribulação, eles ressuscitarão após os vivos que foram transformados no arrebatamento secreto. Meus irmãos, não tem lógica essa doutrina. Amém, queridos? Então a sequência escatológica é essa. Últimas chuvas, primeira metade da última semana. Surgimento do anticristo na segunda metade. Final da grande tribulação. Os que vencerem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, para juntos sermos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, não no céu onde Ele está, mas nos ares, porque Jesus vai sair do céu para se encontrar com a sua noiva arrebatada nos ares. Nem no céu e nem na terra, nos ares. E aí sim, depois retornaremos com Cristo para a batalha do Armagedon, que vai durar cerca de 30 dias, e depois Ele vai estabelecer o seu trono, vai julgar, e depois de mais 45 dias, aí sim, o reino milenar vai começar a ser estabelecido, que também não vai ser estabelecido o reino milenar quando terminar o julgamento, não. Né? Se eu não me engano, em Ezequiel 38, se eu não me engano, os mortos, todo o povo da besta, né, que terão seus corpos, né, espalhados, né, não só pelo Oriente Médio, mas por todo o mundo, vai durar 3 meses
para que os corpos, os ossos, sejam jogados, né? Tirados da terra. Haverá um período de 3 meses para ter uma limpa, né? Enfim, porque o dia do Senhor, meus irmãos, só, não vai acontecer tudo num dia só. Né? O dia do Senhor, na verdade, ele já começa nessas últimas chuvas. Tanto Jesus falou, né? Vocês desejarão ver os dias do Filho do Homem, um dos dias do Filho do Homem. Então o dia do Senhor não quer dizer que é um dia de 24 horas. Eu creio que já começa na ocasião dessas últimas chuvas. Ali já começou o dia do Senhor. Vai se concretizar na sua volta e vai continuando até o milênio, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Então um dia é o quê? 1000 anos. Então os dias do Senhor, ou o dia do Senhor, começa na última semana de Daniel e vai até o final do milênio. Amém, queridos? É importante entender isso. Não vai acontecer tudo num dia só. Jesus volta num dia de 24 horas, julga, faz a batalha do Armagedon, julga os súditos, né, a besta dos falsos profetas, galardoa os santos para começar o milênio em um dia de 24 horas? Claro que não. Não é isso. Eu creio que o dia do Senhor ele está incluído desde o início da última semana até o final do milênio. Detalhe interessante, né? Enfim. Então, nessa sequência escatológica, continuando. Então, últimas chuvas, segunda parte das últimas chuvas, grande e maior avivamento, primeira metade da última semana, segunda metade anticristo, depois ressurreição dos santos, guerra do Armagedon, né? Enfim, transformação dos vivos, enfim, essa é a parte escatológica, a terceira parte depois do término da última semana. Aí os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos transformados, encontraremos com o Senhor nos ares, batalharemos contra o reino da besta, que é a batalha do Armagedon, e aí sim, Deus vai cumprir essa última semana. Aí agora, Satanás será amarrado por um anjo e será lançado no abismo para que ele ficasse lá por 1000 anos. Então Jesus restaurará os céus e a terra, tudo nesse período desse último dia, tá, meus irmãos? Desse dia, que eu falei para os irmãos que não é um dia de 24 horas. Então tudo nesse período desse dia do Senhor, aí ele vai estabelecer seu tribunal, que eu já expliquei para os irmãos. Por que você falou em 75 dias, Wagner? 30 dias de batalha de Armagedon e 45 dias de tribunal, para depois, sim, estabelecer o milênio, enfim. Porque está escrito em Daniel, capítulo 12, né, que haverá 1260 dias da grande tribulação. Aí está escrito lá que haverá um período de 30 dias, 1290 dias. Eu não anotei esse texto aqui. Anotei sim, Daniel 12, versos 11 e 12. E após, está escrito lá, bem-aventurados os que chegarem a 1335 dias. Então, do 1260 dias a 1335 dias, haverá um período de 75 dias. 30 dias Armagedon e 45 dias julgamento do tribunal de Cristo. Bem-aventurados que chegarem a 1335 dias, porque estes vão adentrar o milênio. Amém, queridos? Vamos lá, continuando na sequência escatológica. Satanás será solto após os 1000 anos. Ele influenciará muitos para a última batalha. Haverá a batalha do Armagedon e haverá uma outra batalha, Gog e Magog. Gog, rei de Magog. Satanás, ele vai influenciar a muitos que estavam no milênio para a última batalha contra a igreja glorificada. Mas sairá fogo do céu e vai consumir a todos, e Satanás será jogado no lago de fogo após o milênio. Então, após o milênio, haverá a segunda ressurreição, o juízo do trono branco, em que serão julgados pelas suas obras os demais mortos lançados no lago de fogo, todos e os demais mortos e lançados no lago de fogo juntamente com Satanás e seus anjos, todos quantos não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E também, meus irmãos, nesse julgamento do trono branco haverá também salvação para aqueles que não se qualificaram para reinar no milênio. Até mesmo os que morreram, né? Nações restarão para a igreja reinar e sacerdotar sobre elas no período dos 1000 anos. E esses vão morrer também. Terão longevidade, mas vão morrer. Então esses que morreram no milênio também ressuscitarão
no final, no juízo do trono branco, no final do milênio, para adentrarem para o dia eterno. Esse dia eterno é após o milênio. É quando a nova Jerusalém vai descer. Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. Amém? Então, após o milênio haverá o julgamento do trono branco. Todos os que morreram nos seus pecados serão ressuscitados e jogados no lago de fogo. E os que morreram, que não se qualificaram para serem reis e sacerdotes no milênio, desde Adão até a volta de Jesus, e também os que morreram no milênio, nações que morrerão no milênio e morrerão salvos, ressuscitarão, serão julgados de acordo com as suas obras, e, tendo o nome deles escrito no livro da vida, serão conduzidos para a eternidade, para o dia eterno. Amém? E é isso que eu expliquei para os irmãos. Vamos lá? Bem resumido. Então, a sequência escatológica é essa. A primeira metade da última semana, grande e maior avivamento. Depois, segunda metade da última semana, perseguição do anticristo contra a igreja. Depois, a volta de Jesus. A primeira ressurreição, os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, se encontrarão com Cristo por entre as nuvens, voltarão, e aí haverá a batalha do Armagedon, onde os súditos do anticristo morrerão. Essa batalha vai durar 30 dias. Depois disso, Satanás ele será preso e amarrado por 1000 anos. Deus vai estabelecer Jesus Cristo vai estabelecer o seu trono, o tribunal de Cristo, vai galardoar os santos e vai as nações que não aceitaram a marca da besta, que ajudaram a igreja perseguida, elas serão julgadas e entrarão no reino milenar para serem sacerdotadas pela igreja já glorificada. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto e influenciará muitos para a última batalha, Gog e Magog, mas Deus vai destruir a todos. Satanás será jogado no lago de fogo. E haverá a segunda ressurreição, o juízo do trono branco, em que todos serão julgados de acordo com as suas obras. Todos os que morreram nos seus pecados, desde Adão até a volta de Jesus, serão lançados lá, onde já se encontra a besta e o falso profeta, que foram jogados no lago de fogo na ocasião da volta de Jesus. O lago de fogo ele será inaugurado na ocasião da volta de Jesus, em que todos os marcados pela besta, juntamente com o anticristo, serão jogados lá, e após os 1000 anos, serão jogados todos os demais homens que morreram nos seus pecados, sem arrependimento, que fizeram o mal. E também os que morreram salvos, mas que não forem qualificados para o milênio, ressuscitarão e serão conduzidos para o reino eterno, para o dia eterno que é após o milênio, que o apóstolo Pedro fala isso na sua carta, né? E depois, é isso que vai acontecer. E depois de tudo isso, depois do julgamento do trono branco, o céu vai descer, que é a nova Jerusalém, o Pai descerá junto com todos os anjos, toda a família do céu vai descer, Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai, o céu vai se difundir com a terra e Deus será tudo em todos. Esse é o dia eterno. Amém, queridos? Eu não sei se ficou um pouco confuso para vocês, né? Que você, por exemplo, que não tem muito entendimento de escatologia, pode ter ficado confuso. Mas essa é a sequência resumida escatológica. Amém, queridos? Nós precisamos entender que haverá uma última semana de 7 anos, um período de 7 anos antes da volta de Jesus. Na primeira metade, grande e maior avivamento. Segunda metade, grande tribulação. Depois, quando terminar a grande tribulação, Jesus Cristo vai ressuscitar no último dia. No final da grande tribulação, os vivos. E os que estiverem, vai ressuscitar os mortos no último dia. E os que estiverem vivos logo na sequência serão transformados, se encontrarão com o Senhor nas nuvens, voltarão para a batalha do Armagedon e depois reinarão com Cristo
por 1000 anos nesta terra. É aí que acontecem as bodas do Cordeiro, que vão durar 1000 anos. Depois, Satanás será solto após o milênio, será lançado no lago de fogo. Antes disso, ele vai influenciar a muitos para a última batalha, Gog e Magog. E aí, todos vão morrer ali na hora, queimados pelo fogo que vai descer do céu. Satanás será lançado no lago de fogo. E depois haverá a segunda ressurreição, no juízo do trono branco após o milênio. Todos que morreram, inclusive esses que foram mortos, né, na batalha de Gog e Magog, no final do milênio, todos que morreram sem salvação vão ressuscitar, serão julgados de acordo com as suas obras e serão lançados no lago de fogo. Amém? E depois dos 1000 anos, depois de tudo isso acontecendo, aí sim o Pai vai descer, a Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai, e Deus será tudo em todos, Nova Jerusalém se difundindo com a terra, um ambiente eterno só. Então o Pai, Filho, a Igreja, as nações, reinando para todo sempre. Na verdade, quem vai reinar para todo sempre é o Pai, Filho e a Igreja. E as nações, né, e os que foram ressuscitados, salvos, sem galardão nenhum, serão para todo sempre também conduzidos pela Igreja. Então, haverá sim, com certeza, esqueci desse detalhe aqui para os irmãos, que o Pai, Filho e a Igreja, eles terão um patamar eterno maravilhoso. E os que entrarem na eternidade, que não participaram do milênio, que foram as nações que restaram, ou aqueles irmãos nossos que foram salvos, mas sem galardão nenhum, mas que temeram a Deus, que não estiveram qualificados para reinar no milênio, eles terão sim um patamar inferior, serão eternos, né, desfrutarão, né, da eternidade, obviamente, mas eles serão inferiores, porque a palavra de Deus diz que na eternidade estrelas serão diferentes umas das outras em suas glórias. Então, haverá um patamar de glória, até mesmo entre os eleitos que estarão no milênio, e também haverá uma diferença de glória, sim, para os eleitos e para os demais que não participaram do milênio, mas que foram salvos sem galardão nenhum. Amém, queridos? Se ficou confuso, escrevem aqui suas dúvidas, que a gente vai meditando aí. Ou se você tem meu WhatsApp, manda mensagem lá no WhatsApp, a gente vai conversando mais acerca desse assunto maravilhoso, que é a escatologia. Então, essa é a sequência resumida escatológica. Então, eu peço para que os irmãos meditem na palavra, se encham da verdade e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento e nos preparando para os dias que virão. Tendo o entendimento que Jesus não pode voltar hoje, ele não pode voltar amanhã, ele não pode voltar daqui a 6 anos e meio, não! Ele não pode voltar nem daqui a 7 anos. Precisa acontecer o grande e maior avivamento primeiro. Aí sim, quando o grande e maior avivamento começar, aí nós já vamos entender, opa, faltam 7 anos. E aí sim, no final da grande tribulação, dos últimos 7 anos, é que Jesus vai voltar. Então temos que nos preparar para esta última semana de Daniel. Se nós não nos prepararmos para essa última semana, nós não vamos vencer nesse tempo do fim. Então é tempo de despertamento. É tempo de ouvirmos a voz do nosso noivo. Ele está à porta. Então que nós possamos nos preparar para a batalha que virá. E não vai ser fácil. Só vai vencer aqueles que se encherem da verdade e andarem em santidade. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.